Bom dia, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje é dia 12 de maio. Hoje celebra-se o dia da enfermagem, o dia do enfermeiro. Parabenizamos a todos os profissionais na área da saúde que trabalham dioturnamente para ajudar aqueles que estão hospitalizados, cirurgiados, sejam recuperados. Deus abençoe as vossas mãos e também as vossas vidas que vivem em função daqueles pacientes que estão hospitalizados. Lembro ainda que nesse próximo domingo será celebrado o Dia das Mães. As ideologias que defendem hoje, inclusive, que a família pode ser composta de duas pessoas do mesmo sexo, desde que adotem uma criança, ali está formada uma família, estão querendo banalizar e extrair, expurgar o nome de mãe. Estão querendo celebrar o Dia das Mães com o título Homenagem àquela que cuida de mim. Mas você existe porque alguém lhe gerou, obviamente. Então, as ideologias estão querendo estragar essa festa belíssima que é a celebração do Dia das Mães. Aquela que nos gerou, aquela que nos deu a luz, aquela que nos trouxe ao mundo. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você, mãe de família, para que participe da 23ª conferência, simpósio sobre a família que a nossa igreja está realizando desde o início deste mês, inclusive domingo agora, pela ocasião da EBD, Escola Bíblica Dominical, pela manhã às 9 horas, nós estaremos realizando mais uma palestra que será ministrada pelo pastor Walter Vandilson, e à noite, às 18 horas, a missionária Késia estará falando sobre esse tema, família versus ideologias. Estão querendo destruir a família, que é considerada a célula máter da sociedade. A única instituição divinamente falando, estabelecida, criada por Deus. Estão querendo deixar a família praticamente sem esse título, né, que todas as mulheres, quando dão à luz, recebem o direito à maternidade, ou seja, de ser mãe. Por isso, venha participar da 23ª conferência, 23º simpósio sobre a família, esclarecendo através da palavra, à luz da palavra de Deus, o verdadeiro sentido da família, o significado da família. A família é um projeto divino. Portanto, nesse domingo próximo, venha participar do 23º Simpósio da Família. Dentro de instantes estaremos ouvindo a primeira parte de uma mensagem ministrada pelo pastor Weber Firmino durante a conferência teológica realizada recentemente em nosso templo. Você ouvirá hoje a primeira parte desse estudo muito importante. Portanto, continue conosco. Antes, porém, desejamos fazer uma oração de gratidão por este dia que Deus está nos concedendo, inclusive agradecidos a Deus pela mãe que um dia nos deu à luz. Muitos filhos neste domingo certamente estarão presenteando as suas mães como símbolo uma rosa, um vestido, um par de sapatos, uma joia, obviamente de acordo com a sua condição econômica, financeira. Por isso, a maior gratidão que nós podemos expressar pela mãe que Deus nos deu é sermos filhos obedientes, filhos que realmente possam honrar a nossa mãe, não é? Aquela que nos deu a luz, considerando que ela é importante para nós porque nós existimos porque um dia nascemos, porque um dia fomos gerados no seu útero. Por isso, vamos orar nesse instante, agradecidos a Deus. Pai, obrigado por este dia, por esta oportunidade, quando nós abrimos o nosso coração para te rendermos ações de graças pela existência da nossa mãe, aquela que nos deu a luz. Abençoe a cada filho, para que, ó Deus, neste próximo domingo possamos expressar o nosso sentimento profundo, nosso maior sentimento de gratidão, de ações de graças pela mãe que tu nos deste. Abençoe a cada família. Te pedimos agora que tu fales ao nosso coração através da tua palavra, que será ministrada pelo teu servo pastor Weber Firmino. Portanto,
Fala ao nosso coração nessa manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós ouvirmos a palavra que será ministrada pelo pastor Weber, gostaríamos de deixá-los com a cantora Denise, louvando a Deus. Deleite-se com esta música. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for Em pé, como vocês estão, podemos ler a escritura como consta aqui. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa parte eu coloquei em amarelo. Vocês podem reler comigo em alto e bom som, vamos lá? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Podem sentar, queridos irmãos. A título de introdução, eu gostaria então de chamar sua atenção
para a maneira como o apóstolo Paulo, ao escrever ao jovem pastor Timóteo, reporta-se à igreja local que Timóteo está à frente. Timóteo é um jovem pastor, é um jovem ministro que foi ganho pelo evangelho no ministério do apóstolo Paulo, e ele foi treinado pelo apóstolo Paulo, e por ocasião da escrita dessa carta, ele está exatamente na cidade de Éfeso, com o grande desafio de pastorear uma igreja que foi fundada por ninguém menos do que o próprio apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo encaminhou Timóteo para lá. Timóteo está à frente de uma igreja local, é um jovem, um tanto quanto inexperiente, precisa de instruções. E por essa razão, o apóstolo Paulo escreve-lhe essa primeira carta, que é sucedida por uma segunda. Mas eu chamo sua atenção para a maneira como Paulo se refere à igreja local que Timóteo está pastoreando. Essa não é uma referência à igreja universal, a todo o povo de Deus. E embora se aplique a todo o povo de Deus, essa referência de Paulo a Timóteo refere-se àquela comunidade local. Veja que Paulo diz aqui que Timóteo deve ser instruído, deve ficar ciente de como deve proceder na casa de Deus. Bom, nós precisamos lembrar de antemão que naqueles tempos, por ocasião da igreja primitiva, não havia ainda construções de templos físicos como estes que nós temos aqui, como que eu estou construindo na cidade de Esperança. Mas o ajuntamento do povo de Deus nas casas de irmãos um tanto quanto mais privilegiados, que tinham espaço que pudesse reunir muitas pessoas, aquele aglomerado de pessoas que se reunia especialmente aos domingos, embora houvesse uma frequência muito mais intensa do que em nossos dias, aquele povo de Deus reunido é chamado por Paulo aqui de casa de Deus. Eles são casa de Deus. E aí eu chamo sua atenção para oração explicativa que Paulo faz do que significa ser casa de Deus. Paulo diz que aqueles irmãos eram casa de Deus, isso porque eles são o local em que Deus habita em pessoas, no ajuntamento do povo de Deus. E essa casa de Deus diz o apóstolo Paulo, escute, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo está dizendo que aquele povo de Deus local era a expressão visível do que significa a igreja de Deus. Então, essa igreja que Cristo comprou com o seu sangue, essa igreja que é o ajuntamento do povo de Deus, ela é visivelmente perceptível naquele ajuntamento em Éfeso. E ele diz que aquela igreja local é coluna e baluarte da verdade. O que isso significa dizer? Que aquele ajuntamento local tem um compromisso com a verdade. Que aquele ajuntamento local funciona mais ou menos como essa coluna que é posta aqui atrás de mim. Sustenta a verdade, defende a verdade, afirma a verdade, divulga a verdade. Entende? É assim que Paulo se refere então à igreja que está em Éfeso. Então, diante disso, nós deveríamos nos perguntar por que é que numa conferência de uma igreja local como essa aqui do Calvário, nós precisamos perguntar por que precisamos da igreja. A pergunta por si só, como eu ponho aqui no slide, já aponta para uma mudança na compreensão cultural religiosa dos nossos tempos. O que eu quero dizer com isso? Até pouco tempo, todos os cristãos, ou pelo menos aqueles que se professavam cristãos, tinham uma igreja local. Faziam parte de uma comunidade de fé específica. Se você levar em consideração, mesmo você, antes de ser evangélico, você era católico, de repente apostólico romano, você, quem sabe, naquele tempo, tinha um compromisso, e se você não tinha, quem sabe, seus avós, seus pais, tinham um compromisso com uma comunidade local, com uma paróquia que ele frequentava com certa assiduidade. Eu assisti na década de 90 o grande arrefecimento, esfriamento dentro da Igreja Católica Romana, que é antes, evidentemente, disso, que fez surgir no Brasil o chamado catolicismo nominal. Ora, o catolicismo nominal, que perdura até em nossos dias, não é outra coisa senão um grupo de pessoas que se dizem católicas, mas que não têm compromisso com a Igreja Católica. Se dizem católicos porque seus pais eram católicos, porque seus avós eram católicos, mas eles não vão à missa, eles não defendem as compreensões da Igreja Católica. E por incrível que pareça, meus irmãos, esse mesmo fenômeno estranho a nós evangélicos até a década passada, se tornou muito crescente também dentro do ambiente evangélico. Nós temos cada vez mais pessoas que são evangélicas
nominais. Pessoas que se dizem evangélicas porque seus pais eram evangélicos. Porque, quem sabe, nasceram no ambiente da igreja evangélica. Que não tem nenhum compromisso com a igreja. Não frequentam uma igreja nenhuma. E deixe-me dizer a você que até pouco tempo os evangélicos reconheciam a importância da igreja local. E até pouco tempo eles compreendiam que era importante fazer parte de uma igreja local. Porém, nos últimos anos, nas últimas décadas, as pessoas começaram a abandonar suas igrejas. E eu penso que esse censo de 2022, que está sendo feito, do IBGE, que deveria ter sido feito em 2020, não ocorreu por causa da pandemia, ele vai constatar que dentro do ambiente evangélico, o movimento que mais cresceu não foram os pentecostais, não foram os neopentecostais, não foram as igrejas históricas, foi certamente a chamada igreja emergente, ou os chamados desigrejados. Eu tenho certeza que você, como eu, conhece pessoas que um dia estavam aqui, frequentando esse templo, sentados nessas cadeiras, e que hoje dizem assim, como um amigo meu me disse há até pouco tempo: eu estou em Cristo, só não estou na igreja. Quem conhece pessoas assim? Levante a mão, por favor. Pessoas que dizem ser evangélicas, ser cristãs, mas que não frequentam igreja nenhuma. Você conhece pessoas assim? Pois é, algumas delas estavam por aqui. Isso é um fenômeno muito estranho, que deveria fazer a gente pensar seriamente sobre isso. E aí, para a gente pensar sobre, eu queria fazer você pensar como que no início da igreja cristã se pensava a igreja. Primeiro eu trago à tona aqui a frase de um bispo cristão do século III, que em latim dizia: extra ecclesia nulla salus, que significa, fora da igreja não há salvação. Quando o bispo São Cipriano de Cartago disse essa frase, ele queria dizer que ninguém é salvo sem pertencer à igreja de Cristo. Veja, ele não estava falando do pertencimento a uma igreja local específica, claro. Ele estava falando do pertencimento à igreja universal, à igreja de Deus, que está em todo o universo. Ninguém é salvo se não estiver na igreja. Está em Cristo, e quando está em Cristo, é incorporado nesse corpo universal de Cristo espalhado na terra, na igreja de Cristo, que está espalhada em todo o mundo. Ninguém pode ser salvo sem fazer parte do corpo de Cristo. Porque quando nós cremos em Cristo, nós somos batizados no corpo de Cristo. Nós somos incorporados no corpo de Cristo. Nós fazemos parte, então, da igreja do Deus vivo, sem dúvida nenhuma. Mas quando Cipriano escreveu isso aqui, Cipriano entendia que a congregação local, ela expressava, certamente expressava o pertencimento, de alguma forma, a essa igreja universal, a esse povo de Deus que está espalhado em todo o universo. Na verdade, algum tempo depois, a Igreja Católica Romana deu novos contornos a essa frase. E, inclusive, Lutero passa a discordar da compreensão que a igreja tinha dessa frase aqui durante a Reforma Protestante. Se você assistiu, por exemplo, aquele filme Lutero, lançado por ocasião do aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante, está disponível facilmente nas plataformas de streaming, e eu imagino que a maior parte de vocês assistiram aquele filme. Há uma cena em que Lutero está na universidade discutindo teologia, e de repente ele começa a discutir sobre essa frase aqui de Cipriano: extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação. E Lutero diz assim: fora da igreja ou fora de Cristo? Porque ele entende, claro, como nós entendemos protestantes, que não é a igreja que salva, o que salva é estar em Cristo. Mas Lutero também compreendia que estar em Cristo nos leva necessariamente a estarmos na igreja de Cristo universal e também na igreja visível local. De maneira que, por exemplo, os reformadores tinham isso como um certo fundamento. João Calvino, por exemplo, dizia, na sua compreensão sobre a igreja, que para aqueles a quem Deus é o Pai, a igreja pode muito bem ser a mãe. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que ninguém pode dizer que tem Deus como Pai, se não compreender a importância de ter a igreja, de certa forma, como uma mãe. De ter a igreja como, de certa forma, aquela que nos acolhe, que nos gera, de alguma forma,
em Cristo. Aliás, você sempre é gerado em Cristo por influência de alguém que faz parte da igreja local. Veja que Paulo, por exemplo, quando escreve, Paulo fala dos filhos que ele gerou na prisão. De pessoas que se converteram por influência dele, filhos na fé dele. Então a ideia é de que membros da igreja geram novos membros da igreja, porque nós evangelizamos e as pessoas se convertem e automaticamente elas se agregam à igreja local. Então eu estou dizendo a você que ao longo da história da igreja, nunca se duvidou, como em nossos dias, da importância da igreja local. Só que, em nossos dias, nós temos algumas anomalias que a igreja contemporânea vivencia. Vocês veem esse slide que eu ponho aqui na tela? Esse homem aqui, indiano, que eu coloquei e cobri o rosto dele aqui para que você não o reconheça, ele foi abandonado pela família na Índia por causa de uma anomalia facial. Essa aqui é posta aqui para você. Veja o tumor que ele tem aqui junto do queixo, não é? Pois é, eu penso que a igreja evangélica atual, ela tem algumas anomalias na sua estrutura funcional. E eu pus aqui para você pensar sobre elas, pelo menos 4 anomalias. E os mais velhos aqui entre nós podem confirmar se eu não estou acertado em definir esses 4 problemas aqui que a igreja enfrenta. Primeiro, nós temos os chamados crentes nômades. O que são crentes nômades? São evangélicos que pertencem a todas as igrejas, mas eles não pertencem a nenhuma. Então, imagino que hoje à noite, por ocasião dessa conferência, quem sabe já aqui pela manhã, nós temos pessoas que estão entre nós, nos visitando, mas que não fazem parte de igreja nenhuma. Eles dizem, eu sou evangélico, eu estou em Cristo, mas eles não congregam em igreja específica. Eles não têm um pastor específico. Eles não são membros de igrejas específicas. Eles não colaboram com uma igreja específica. Eles dizem que são crentes, mas são crentes nômades. Sabe o que é um nômade, né? É alguém que não tem um território físico. E ser nômade é diferente de ser sedentário. Ser sedentário é ter um lugar fixo, onde você onde você se assenta, você faz parte daquele espaço, aquele espaço faz parte de você. Ser nômade não tem um espaço físico. Tem muita gente assim, muita gente que vive transitando. Hoje ele está na congregacional, amanhã ele vai estar de repente na igreja de Nova Vida, semana que vem ele vai estar, quem sabe, na Assembleia de Deus, na outra semana ele vai estar, quem sabe, na Universal do Reino de Deus, na outra semana ele está, quem sabe, na Igreja Deus e Amor. E veja, ele consegue transitar de um espaço para outro, completamente diferente, sem perceber a diferença desses espaços. É como aquela pessoa que escuta o pastor Bosco pregar aqui no domingo à noite, escuta o pastor Júnior doutrinar aqui, quem sabe, no culto de quinta-feira, e essa mesma pessoa que chega no final do culto diz, pastor Júnior, sua mensagem foi uma bênção. Ela escuta R.R. Soares e diz assim, que bênção. Ele não conseguiu perceber que há distinções significativas no conteúdo da mensagem. São crentes nômades. Mas por outro lado, há também os crentes salvadores. Quais são os crentes salvadores? São aqueles que entendem que a igreja está tão corrompida que eles precisam fundar uma igreja para si. E por isso está assim de igrejas espalhadas em Campina Grande, em todas as cidades do Brasil, com os mais diversos nomes, alguns mesmo engraçados, né? Igreja Evangélica de Cantalabaci. O nome surgiu no mistério, né? Num culto de fogo, a revelação surgiu o nome da igreja ali. Igreja Evangélica Cuspe de Cristo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Canela de Fogo. Igreja Evangélica Rosinha de Jesus. Eu não estou inventando nomes, são nomes de igrejas que eu já encontrei facilmente, você encontra sem dificuldade. Algumas são realmente cômicas se não fossem trágicas. Essas pessoas faziam parte, boa parte delas, de uma igreja séria. E elas romperam porque entenderam que a igreja não estava boa e fundaram uma igreja para si, que queriam salvar a igreja, formando uma igreja conforme sua imagem e semelhança pessoal. Mas há ainda um terceiro grupo, são os chamados crentes desigrejados. São aqueles que acham que podem viver ilhados. Eles romperam com a instituição igreja e eles acham que podem ser igreja sozinhos. Alguns até dizem assim, eu não preciso da igreja porque eu sou a igreja. Então eles não se reúnem mais com o povo de Deus, eles estão sozinhos. De repente, aos domingos, reúnem a família para fazer uma oração. Começam geralmente assim. Eles começam com a desculpa de que não precisam de igreja, podem se reunir com suas famílias, com seus vizinhos, seus amigos. Começam algumas semanas fazendo isso, até que um dia o funcionamento organizado, ordeiro, rompe, já não há mais, falta um domingo, falta outro. Depois deixam de ir completamente para qualquer tipo de ajuntamento e continuam se dizendo cristãos, mas nunca se ajuntam. Param de ler suas Bíblias, param de orar, a maior parte deles acaba assim. E eles se confirmam como cristãos, mas não tem nenhum tipo de disciplina espiritual de se reunir com o povo de Deus. Por fim, há um quarto grupo, talvez, quem sabe,
muito forte nessa igreja local aqui, porque acontece na minha e acontece nas mais diversas igrejas, inclusive congregacionais. Aqueles crentes que abandonam os cultos, cultos abandonados. Membros invisíveis da igreja. Eu suspeito, pastor Busco, que o senhor deva ter aqui um hall de membros, e nesse hall de membros há assim de pessoas que não frequentam a igreja com assiduidade. Eles dizem amar a igreja, mas matam ela, matam porque não colaboram, matam porque não frequentam a igreja, matam porque não contribuem com a igreja, não são dizimistas, não fazem parte do ajuntamento, faltam os cultos. Veja, eu não estou sequer falando das reuniões semanais, eu estou falando do domingo, do dia do Senhor, o dia em que tradicionalmente a igreja de Deus sempre se reuniu. Era a compreensão dos cristãos, como eu vou lhes mostrar adiante, de que nos domingos eles se ajuntavam, eles se reuniam especialmente porque foi o dia que o Senhor ressuscitou. Eu não sei se vocês sabem, mas nossas igrejas históricas, elas inclusive, até pouco tempo atrás, até algumas décadas atrás, elas disciplinavam os crentes que faltavam aos domingos. Eu não sei se essa igreja aqui tinha essa prática. Tinha isso, pastor Busco? A 13 de maio. Se você procurar as atas da igreja 13 de maio, de algumas décadas atrás, nas assembleias, crentes que faltavam no domingo, por exemplo, para assistir jogo de futebol, para ir para o cinema, não tinha shopping na época, mas para fazer passeios desse tipo, sem razão justa, eles eram disciplinados. Porque nossas igrejas entendiam que o dia do domingo não é que seja um dia santo, mais especial do que os outros, mas é o dia especial da reunião do povo de Deus. E nossos dias, então, eu lembro quando eu era novo convertido, o problema já existia na década de 90. Mas na época se queixava dos chamados crentes domingueiros. Hoje nós temos um problema mais sério, nós temos os crentes mensaleiros. São aqueles que vêm à igreja uma vez ao mês. Tem aqueles que são bimestrais, vêm uma vez a cada 2 meses. E tem aqueles que são semestrais, os anuais. E aqueles que aparecem, quem sabe, quando querem o serviço da igreja. Querem apresentar o filho, querem batizar um filho, querem de repente oferecer uma ação de graças porque se formaram ou coisa do tipo. Então, esse é uma outra anomalia que não deveria existir, mas que existe no ambiente da igreja. Isso, evidentemente, representa um tipo de decepção institucional que assola todas as instituições brasileiras, não só a igreja. A igreja ela é alvo dessa decepção também. Há uma crise com as instituições. As pessoas estão decepcionadas com o poder executivo, com o poder legislativo, com o poder judiciário. Elas se decepcionaram e reclamam a chamada crise dos 3 poderes. Os poderes não se entendem, eles entram na esfera um do outro e a corrupção engendrada nesses espaços, e essa corrupção ela se estende para o ambiente da imprensa e para o ambiente da religião também, infelizmente. A gente precisa reconhecer que há uma crise que as pessoas têm em nosso tempo com as instituições. E é claro também que isso representa produto da decepção religiosa. Eu preciso dizer a vocês que nunca se cresceu tanto o número dos ateus e dos sem religião em nosso país e no Ocidente como um todo. E há muitas razões por que as pessoas acabam deixando as igrejas. E a gente tem que fazer uma meia-culpa e perceber que algumas dessas razões elas têm um fundamento em si. Por exemplo, venhamos e convenhamos, nós temos que admitir que em alguns espaços religiosos, inclusive evangélicos, falta transparência. O recurso que entra, ninguém sabe quanto sai, para onde sai, não há prestação de contas, há muitos escândalos, pastor que foge do Brasil com dinheiro, dólar escondido na cueca, gente que de repente dá calote, pastor que dá calote, que compra, não paga, pastor que adultera com membro de igreja, que se envolve com prostituição, com pecados esdrúxulos que são claramente condenados na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Há corporativismo, pastores que cometem pecados não são devidamente tratados pelas instituições que fazem parte, as denominações não disciplinam, não afastam. Há uma espécie de corporativismo para defender os sacerdotes religiosos.
Muitas instituições são focadas na estrutura organizacional e não há relacionamento pessoal dentro da igreja muitas vezes. Há muito autoritarismo, abuso de poder em alguns espaços, há muita hipocrisia e em alguns espaços, deixe-me dizer, há muita irracionalidade. As pessoas não conseguem pensar a razão de sua fé porque não há pregação, não há ensino coerente. E quando não existe isso, evidentemente, há alguém que começa a pensar um pouco mais, percebe que aquele espaço não é um espaço saudável para se fazer parte. Enquanto que alguns procuram igrejas saudáveis, outros, lamentavelmente, abandonam completamente, porque julgam que toda igreja é assim. Espero em Deus que você tenha sido profundamente abençoado, enriquecido, e através desta palavra que nós vamos ouvi-la na próxima segunda-feira, Deus tenha falado ao seu coração. Lembro a todos, mais uma vez, que nesse domingo você está convidado com a sua respectiva família a participar da nossa 23ª conferência, 23º simpósio sobre a família. Neste domingo, pela manhã, estará pregando em nossa igreja o pastor Walter Vandilson, à noite a missionária Késia. Inclusive, para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário, durante este mês de maio, está realizando o 23º simpósio da família. O foco é voltado totalmente para a família, cujo título do nosso simpósio é Família versus Ideologias. Então não perca, portanto, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Não tem erro. Ali, logo no início, no acesso da entrada da cidade de Campina Grande. Deus abençoe a você e a toda a sua família, que todos fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Shalom, a paz do Senhor.